Então vamos lá, para a gente entender as ideias desse livro, e nós vamos falando esses dias todos em sentido, em trabalho e sentido. E de onde viria essa ideia sentido? Que teoria é esta que fundamenta tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós falamos? É uma teoria nova? Ela foi criada por quem? É alguém que disse alguma coisa aí? É alguma moda? Ou o que é realmente a teoria logoterapia que dá base a tudo que nós conversamos aqui? Então vamos lá. A logoterapia, ela não é uma teoria nova. Ela foi criada no início do século XX. É uma linha da psicologia, uma de tantas outras, que defende que o ser humano se move em busca de sentido para a sua vida. Ela foi criada pelo psiquiatra vienense Viktor Frankl, e que foi um psiquiatra famoso na época, trabalhou com população de jovens e conseguiu reduzir drasticamente o número de suicídio entre aqueles jovens. O suicídio era uma realidade muito terrível em Viena naquela época, e Viktor Frankl começou a trabalhar com eles e alcançou resultados excelentes. Depois ele foi preso, passou 3 anos nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e aí ele pôde confirmar aquelas ideias que ele já vinha defendendo, que em qualquer circunstância é possível sim dar um sentido à vida, dar um sentido ao que nós fazemos. Então a logoterapia, ela tem uma solidez muito grande, ela tem uma credibilidade muito grande, porque foi o seu fundador, foi o seu criador que na própria pele comprovou as ideias que defende. Além do que, ele foi um homem de muita cultura, de muito estudo, era formado em filosofia, era psicólogo, psiquiatra, era doutor, realmente tinha doutorado, a tese de doutorado dele é um livro publicado também. Então era um homem, além de ser um homem de ciência, um homem estudioso, era também um homem moral, de uma estatura moral e ética muito grande. Então a logoterapia de Viktor Frankl sai assim, recheado de seu pensamento, de sua moral, de sua ética valiosas. Então a logoterapia tem algo a ver com religião? Não. A logoterapia é ciência, é uma linha da psicologia que é ciência. Porém, nos processos formativos da vida cristã, a logoterapia é muito usada. Por quê? Porque os valores, a visão de pessoa tem muito a ver com a visão cristã. E o que é a visão cristã de pessoa? É a visão de pessoa integrada, é a visão de pessoa que tem seus impulsos, que tem suas fraquezas, mas tem força para não ser arrastada por elas. Então é uma pessoa que pode ir além dos seus condicionamentos. Então a logoterapia é muito usada no meio cristão, embora não seja uma teoria religiosa, mas pela sua base teórica, pelo aquilo que nós chamamos de antropologia, pela visão de homem que a logoterapia traz, ela é abraçada nos meios cristãos, né? Enquanto nós temos algumas teorias que defendem que a pessoa se move na direção dos seus instintos sexuais, é o sexo que predomina ali, né? Outras dizem que é o se fazer valer, é o instinto de poder que move o homem. Viktor Frankl vem dizer que é o sentido, é o significado que ele encontra para a vida, para as suas ações que o move, né? Então,
Como já venho falando nesses 3 dias, a ideia de Frankl é que uma pessoa pode sim encontrar sentido até nas situações mais difíceis da vida. E nada menos do que um campo de concentração ele usou para comprovar essas suas ideias. Foi esse sofrimento, esse padecimento lá, nas condições mais terríveis de fome, de frio, de peste, de doenças, que ele pôde comprovar para ele e para os que estavam em volta, que aqueles que tinham significado, aqueles que tinham uma missão, tinha algo lá fora do campo, resistiam mais, se tornavam inclusive fisicamente mais resistentes, né? Então a logoterapia está para os tempos de hoje como um farol que lança luz numa estrada escura, quando vem ressaltar coisas que são importantes para a nossa reflexão no tempo de hoje, como liberdade, como responsabilidade, como autotranscendência, como sentido para o viver, não é? Então, são palavras que nós necessitamos muito diante dos desafios que vivemos hoje, né? E quando aplico a logoterapia ao trabalho, nós vamos perceber como o mundo empresarial necessita trabalhar o sentido, como as empresas necessitam alinhar a missão dessa empresa com os seus trabalhadores, com esse sentido de pertença que vou falar daqui a pouco, não é? Então, recapitulando, a logoterapia não é nova, é uma teoria bastante, desde o início do século XX, já bastante conhecida. Aqui no meio de nós ainda não é tão conhecida, aqui para o Rio Grande do Norte, digamos assim. Nós vamos ter de João Pessoa em diante assim, uma efervescência muito grande da logoterapia, um grande número de trabalhos, né, nas universidades, um grande número de trabalhos publicados. E aqui ainda está, não é tão conhecida como no resto do Brasil. É tanto que as minhas obras, em 80% delas, eu enviei para outros estados, para outros lugares, onde teve uma boa aceitação. Trabalho Sentido para a Vida já está na 2ª edição. Então, essa linha da psicologia que olha para o ser humano como um ser que tem corpo, que tem mente, que tem alma, que tem um espírito, mas que é uma pessoa que não pode ser fragmentada, que não pode ser apartada. Ou seja, uma pessoa que vive só na sua dimensão física, uma pessoa que vive só, por exemplo, na dimensão do prazer, buscar o prazer, por exemplo, através do sexo, é uma pessoa que adoece. Por quê? Porque ela está vivendo uma única dimensão, somente a física. E ela precisa estar inteira em todas as situações que ela vivenciar. Quando você vive o sexo pelo sexo, por exemplo, você está no movimento apenas do seu corpo, apenas do seu biológico. E isso desordena a pessoa. Então, a vida sexual, ela deve ser, por exemplo, nesse exemplo que eu estou citando, ela deve ser exercida, esse instinto que nós temos, esse impulso sexual, exercida enquanto pessoa, ou seja, eu não estou lá só para a busca de prazer, mas tem uma pessoa que está envolvida, eu me envolvo enquanto pessoa nessa relação. Isso é ser pessoa integrada, é não fragmentar a pessoa, é não apartar. O meu coração, a minha mente e o meu corpo devem ir sempre junto para onde eu for. Uma coisa muito bacana da logoterapia é dizer que o homem, o ser humano, é um ser que decide. É uma pessoa capaz de decidir. Então, nada disso da gente mergulhar
no sofrimento, dizendo que não tem escolhas. Tem coisas que nós não escolhemos, mas nós escolhemos a atitude que temos diante daquelas coisas que nos acontecem. E cabe a cada um de nós responder à vida, decidir sobre isso. Então, ele introduz aí nessa teoria o senso de responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu respondo à vida. E da forma que eu respondo, eu sou responsável pelos frutos que colho em relação a essa decisão. Então, segundo a logoterapia, cada pessoa possui uma missão na vida. E essa se concretiza, essa missão, quando nós nos dedicamos a uma tarefa. Quando nós nos dedicamos a algo que faz sentido para nós. Então, a felicidade seria resultante desse estado de ter encontrado o sentido, né? E essa busca pelo sentido seria essa atenção básica que nos move nesse dia a dia, nessa vida, né? Falando para as empresas, para o meio empresarial, nós podemos compreender que a empresa existe para uma missão. Toda empresa tem seu alvo, tem seu objetivo, tem sua missão. E essa missão ela vai se concretizar pela ação de seus empregados, né? Que deve ser uma ação livre e criativa. É isso que vai possibilitar o sucesso da empresa, a ação livre e criativa do seu corpo de funcionários, né? Então, seguindo esse pensamento, nós podemos concluir que o trabalho é o resultado da expressão da responsabilidade e da criatividade humanas. O trabalho é o resultado disso, de uma expressão desse ser responsável e criativo que cada pessoa é. Então, se é através, presta atenção, isso é interessante, se é através do trabalho dos empregados que uma empresa alcança seus objetivos, então despertar cada trabalhador para o sentido deveria constar então do procedimento necessário de cada empresa, do seu protocolo para alcançar a excelência. E deveria constar do seu passo a passo lá para alcançar os seus resultados, né? Quando o empregado encontra sentido para seu trabalho, para suas atividades laborais, seu trabalho ganha uma força extraordinária e esta se torna contribuição significativa para o aumento da produtividade e para o alcance dos resultados. Portanto, criar um ambiente de trabalho onde seja possível, onde favoreça emergir esse sentido, onde esse sentido emerge, o trabalhador trabalha de uma forma mais intensa e profunda e tem como consequência o êxito da missão, o alcance da missão, da organização, da empresa, né? Então, o que se poderia fazer, né? Como se pode favorecer isso, já que é tão importante para o êxito da missão da empresa? Começar por observar as aptidões de cada funcionário. Tem tanta gente que está no lugar errado, que aceitou, que entrou na empresa, mas aquilo poderia contribuir de tantas outras formas. Talvez fosse bem mais útil em outro lugar, desabrochasse melhor. E como nós vamos descobrir isso? Com atenção, com o olho naqueles que trabalham para nós, né? As condições de trabalho também fazem muita diferença, né, para esse desabrochar dos dons, da criatividade do funcionário. Então, na medida do possível, ter um olhar para isso, ter um olhar para cada um, ter um olhar singular para cada um dos colaboradores, faz muita diferença, né? E aí nós vamos perceber por que algumas empresas alcançam sucesso enquanto outras fracassam, né? Para o estudioso da logoterapia no mundo empresarial, o mexicano Javier Estrada, ele vai dizer que o que faz a diferença
para o sucesso ou o fracasso é a atitude laboral de empregadores e empregados que conseguem ir além dos obstáculos através da criatividade. Conseguem superar as dificuldades, os obstáculos, fazendo uso de sua criatividade. Então, nunca podemos esquecer que por trás do sucesso de uma empresa, de uma organização, estão aqueles que a compõem, está o trabalho criativo, está o fazer responsável daqueles que a compõem, né? O sucesso profissional inclui um êxito pessoal também, mas um êxito da organização, como uma via de mão dupla. Trabalhar é sempre optar por algo, é fazer escolhas. Então vejam só, trabalhar em desconexão com a missão da empresa é contrariar a opção feita pelo trabalho e este se torna assim destrutivo e alienante, né? Então, quando eu trabalho só por trabalhar, trabalho só pelo salário, trabalho desconectada do alvo, dos objetivos daquela empresa, aquilo se torna para mim destrutivo e alienante. Muito difícil de me manter saudável num ambiente desfavorável deste, né? Por isso é que devemos cada vez mais procurar alinhar o nosso trabalho com os objetivos daquela organização a qual nós pertencemos. E aí nós vamos desenvolver nosso potencial, nossos dons, nossos talentos e garantir a nossa saúde psíquica, física também, né? Então, o trabalho ele deve ser exercido com liberdade. E o que é liberdade para Viktor Frankl? A gente entende liberdade de uma forma muito errada, né? Liberdade, o que é ser livre? Eu fazer tudo que eu quiser, na hora que eu quiser. Não, isso não é liberdade. Liberdade é a capacidade de fazer uma pausa diante de muitas solicitações, de muitos estímulos que vêm a mim, e nessa pausa eu conseguir me lançar numa determinada direção e não em outra. Me lançar na direção que escolhi. Então, quando nós falamos, por exemplo, em liberdade em relação à comida, eu quero dizer que não é ser livre em relação à comida, não é eu me lançar sobre tudo que aparece na minha frente, na medida que eu tiver vontade. Isso, na verdade, é escravidão. Por quê? Porque eu não consigo me controlar. Então, eu sou escrava da comida, do estímulo que aparece na minha frente. Seja comida, seja sexo, seja compras, seja objetos de consumo, né? Compras, seja lá o que for, eu sou arrastada numa direção que eu não escolhi. Então, isto chama-se escravidão. Quando eu me coloco de frente para muitas coisas que me são ofertadas e me mantenho na direção que eu escolhi, isso é exercício de liberdade, isso é ser livre. Ou seja, eu, diante de tantas comidas, escolho aquilo que faz bem para a minha saúde, como aquilo que faz bem, e não aquilo que me apetece. Isso é exercício de liberdade. Se sou uma pessoa casada, eu me mantenho fiel às minhas escolhas, aquilo que professei, e não sou arrastada pelas inúmeras solicitações que o mundo oferece, e aí faz tudo parecer normal e natural. Então, ser livre não é fazer o que quiser, mas ser livre é fazer o que escolheu, fazer o que é melhor, o que a sua razão e emoção lhe dizem que é certo. Ser livre é caminhar na direção dos valores. Isso sim, é exercício de liberdade, isso sim traz sentido para a vida, né? Então, cada trabalhador, consciente desse compromisso livremente aceitado, ele mesmo que devia fazer uma revisão e uma supervisão constante
de suas ações no ambiente de trabalho. Por quê? Porque essa responsabilidade, esse agir responsável, além de ser uma expressão de sua criatividade, ela dignifica, ela eleva a dignidade da pessoa humana, né? E faz a pessoa senhora e senhor do seu próprio trabalho, né? Cresce em dignidade enquanto pessoa. Então, enquanto esse trabalho assim desenvolvido dá sentido à vida pessoal do empregado, pode possibilitar o sucesso da empresa. Então, são duas coisas que acontecem simultaneamente, né? Atuar, trabalhar é o resultado de ser alguém no mundo, de fazer uma obra para o mundo, né? Então, se é fazer uma obra, se meu trabalho é minha obra, não devo fazer de qualquer jeito, não devo fazer de qualquer forma. Devo cuidar, zelar, caprichar, me dedicar àquilo que faço e pertencer àquela organização que eu trabalho, né? O sentimento de responsabilidade entre integrantes de uma empresa e os trabalhadores, entre esses integrantes de uma empresa, cria uma espécie de mística do trabalho. E nessa mística, a busca pela qualidade total nada mais é do que a busca pela transcendência. A visão transcendente pode levar ao alcance das metas propostas pela organização. Então veja só, essa relação de responsabilidade de cada um, essa relação de pertença, cria essa mística do trabalho. Ou seja, nós pertencemos a um mesmo projeto, nós estamos em torno de um mesmo alvo, né? E aí eu levo a empresa, cada um de nós colabora para a empresa ir além de seus propósitos iniciais, autotranscender, né? Porque o trabalho nada mais é que isso, um espaço de transposição de fronteiras, onde cada trabalhador tem a oportunidade de se confrontar com seus limites e superá-los, podendo investir no seu desenvolvimento pessoal e ir além de suas possibilidades. Então, o trabalho é um lugar onde eu posso me desenvolver, onde eu posso ultrapassar fronteiras, onde eu posso ir além dos meus limites iniciais, onde eu posso me desenvolver enquanto pessoa. Então, veja só aí a responsabilidade de cada um, né? Posso fazer meu trabalho de qualquer jeito e atrofiar enquanto pessoa, e posso dar o meu melhor e ir além, e assim crescemos eu e a organização a que eu pertenço, né? Viktor Frankl vem falar também de uma coisa muito importante no ambiente laboral, que é a consciência, trabalhar usando a consciência. A consciência para ele é o núcleo mais secreto de uma pessoa, o seu santuário mais íntimo. Então a consciência é que indica o sentido, é que indica os valores. Então, a virtude da responsabilidade, o ser responsável, tem origem na consciência. A consciência é a grande iluminadora dessa minha capacidade de responder à vida. Então, uma vida segundo a consciência é uma vida que tem tudo para dar certo. Um trabalho segundo os valores, segundo a consciência, tem tudo para ir além, para autotranscender, né? A consciência seria como uma varinha de condão que nos ajuda a encontrar sentido em cada situação particular. A consciência, ela revela aquele único necessário naquele momento. Ela intui os valores, intui o que é mais adequado. Então, se eu vivo segundo a minha consciência, eu já tenho uma direção para a minha vida, um direcionamento, né? Conforme o meu ser mais profundo. A consciência vai me revelar aquele necessário a fazer em cada situação. Então, para dizer que, por todas essas coisas, nós podemos constatar que conceitos importantes da logoterapia podem ser aplicados ao contexto do trabalho, trazendo resultados valiosos. O trabalho se torna
importante, satisfatório para a organização, quando nele é possível contemplar a busca de sentido e a expressão de criatividade, da criatividade do trabalhador, não é? Então, fazer essa conexão do sentido encontrado no trabalho com a missão da empresa vai fazer toda a diferença no alcance. Por quê? Como já falei, o empregado vestirá a camisa da empresa, oferecendo informações e serviços essenciais para a consecução das metas, para a obtenção, para o alcance das metas da organização. Então, o empregado, o trabalhador, se torna assim um aliado daquela organização, né? Ele desenvolve um sentido de pertença que popularmente nós dizemos vestir a camisa da empresa. Vestiu a camisa da empresa, né? Então, em tempos difíceis, uma empresa que trabalha assim, nos seus tempos mais difíceis, será possível contar com a disponibilidade e o empenho de seus membros na busca de solução. Porque o sentido de pertença gera estabilidade na empresa. Então, para dizer que se o desenvolvimento da criatividade é tão importante, né, o ambiente de trabalho devia sempre oportunizar isso, né? Por quê? Porque através da criatividade se encontra as soluções, né? Se alcança resultados. Então, o trabalhador deveria encontrar no seu trabalho essa oportunidade de desenvolver o seu potencial criativo, né? Então, seguindo esta concepção, a ação humana é o que dá vida à empresa. A ação humana é quem potencializa o que a organização produz. A ação do trabalhador é o que viabiliza o cumprimento dos propósitos organizacionais. A inteligência humana gera ideias e ações criadoras no meio do processo de produção, né? Então, cada pessoa é livre para realizar o trabalho de diferentes formas, como um mero cumprimento do dever e para garantir o salário mensal, ou optar por realizar um trabalho que tenha significado e traga sentido para a sua vida. Então, cada um pode ser um mero repetidor de tarefas ou um criador, um grande criador no seu ambiente de trabalho, né? Em Mateus 7,20 diz assim: a obra de um homem expressa o que ele é. Mateus 7,20. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, pela qualidade do trabalho que eu exerço, pela a pertença que eu tenho ali, pelo nível de excelência que eu faço, as pessoas são capazes de compreenderem quem eu sou. Pelos seus frutos os conhecereis. Se trabalho bem, sou alguém de bem. Se trabalho mal, serei mal visto, né? Então, atuar no mundo do trabalho é resultado de um querer construtivo, né? Cada um de nós tem a oportunidade de realizar diante de si, através do trabalho, de realizar algo que tenha sentido, né? De realizar experiências, de responder à vida, né? Então, é necessário recuperar esse entendimento de quanto é valioso o trabalho motivado. E essa oportunidade que cada um de nós tem de manifestar a si mesmo enquanto produzimos, enquanto trabalhamos, não é? E para finalizar, gostaria de fazer umas últimas considerações, né? Para a gente ir caminhando para o nosso fim. A logoterapia proporciona uma autorreflexão sobre o modo que a pessoa cumpre tarefas, supera desapontamentos e realiza aspirações, né? E, embora os diferentes comportamentos, inclusive os agressivos,
a compulsão por trabalho, a ausência de relações favoráveis, o ativismo, o consumismo, eles obscureçam o sentido da vida, eles tornem nublado. A verdade é que a vida tem sim um sentido. Infelizmente, um grande número de pessoas vive sem ter consciência de por que vivem, do para quê da sua existência, não é? E cada um de nós tem um dinamismo, uma capacidade que precisa ser orientados para um fim. Entre as inúmeras oportunidades que a vida oferece, cabe a cada um selecionar quais são as que cooperam para dar sentido à vida. O sentido é uma realização concreta no mundo. Viver com sentido quer dizer que a pessoa, com suas capacidades e disposições, com suas emoções e sua vontade, ponha-se a serviço da proposta de cada hora, confronte-se criativamente com ela, recebendo e dando ao mesmo tempo. Sentido é uma espécie de engajamento, de estar linkado, de estar dedicado, de estar vinculado a uma causa. Então, o segredo do desenvolvimento de uma pessoa consiste na escolha de motivos válidos e na intensidade da canalização de todas as suas energias nessa direção. O ambiente de trabalho está, assim, repleto de sentidos a realizar e de valores a deslumbrar. Nós podemos dizer que a logoterapia se apresenta como uma síntese, como um resumo da missão do homem e de sua missão no mundo, da pessoa humana e de sua missão no mundo, não é? Então, centrado em si, nenhum de nós encontrará o sentido. Egoisticamente vivendo, ninguém encontrará o sentido. Assim como uma mão não pode agarrar ela mesma, a pessoa humana nunca encontrará o sentido olhando para si, buscando só o que interessa a si mesmo, só os seus próprios interesses. Então, cada um de nós em sua liberdade é convocado a decidir, nem que seja pelo nada. Quando eu não decido, eu já estou, na verdade, decidindo, ou seja, estou me deixando arrastar pela vida sem tomar uma posição, né? Então, eu quero finalizar com uma pergunta aqui. Viktor Frankl diz assim, uma última frase dele: não devo perguntar pelo sentido da vida, mas devo responder a ela. Eu pergunto a cada um aqui, como estamos respondendo ao nosso trabalho? Que respostas nós estamos dando no nosso ambiente de trabalho? E aqui eu finalizo. Se vocês tiverem alguma colocação, alguma pergunta, estou disponível para responder. Como eu respondo à vida no meu ambiente de trabalho? Sim, é verdade, Andréia, os conceitos da logoterapia são muito usados no ambiente nas empresas, inclusive lembrando que a logoterapia não é aplicada, né? É uma linha da psicologia aplicada à educação, ao mundo empresarial, à área de saúde. Tem excelentes trabalhos com a logoterapia, de sucesso, com a logoterapia aplicada em diferentes meios. Estudar logoterapia, a especialização em logoterapia não é só para psicólogos. É tanto que nas turmas de especialização nós temos diferentes profissionais, engenheiros, temos enfermeiros, temos psiquiatra, temos médicos de diversas áreas e temos às vezes religiosos, sacerdotes, freiras, temos uma diversidade de profissionais, porque ela pode ser aplicada a qualquer área do conhecimento aonde o sentido faça a diferença, onde encontrar o sentido faça a diferença, seja importante. Na educação isso é fabuloso, fazer o aluno encontrar sentido para a sua vida, né? Levá-lo a esse sentido para o seu processo de aprendizagem, né? Em vez daquela absorção mecânica dos conteúdos. Ok? Então nós finalizamos por aqui, agradecendo a participação de vocês.
E já convidando para daqui a alguns dias, quinzenalmente, nós vamos fazer outra live, outra série de lives, dessa vez sobre Entre a Prece e a Pausa, sentidos para o lazer e o ócio. Aplicação da logoterapia ao tempo livre, ao lazer e ao ócio. Como tornar isso produtivo, como ser eficaz no tempo livre, não é? E também, como Giovanni colocou, oferecer esse serviço, como Giovanni resume o que nós falamos aqui, oferecer um bom serviço com excelência, retorna para a pessoa a qualidade do serviço que fez. Pelos seus frutos os conhecereis. Muito obrigado e boa noite para cada um de vocês. Que Deus os abençoe.